Vamos ver nessa videoaula aí, axiomas e teoremas. Meu nome é Geraldo Ventura, né? Essa aula é destinada a alunos do 8º ano do 3º ciclo, antiga 7ª série. Isso aí se baseia no trabalho de Euclides, esse matemático que viveu no século 3 a.C. Ele publicou um livro chamado Os Elementos. Axioma ou postulado é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada. E ela é considerada como óbvia ou como o consenso inicial necessário para a construção e aceitação de uma teoria. Ou seja, são afirmações aceitas sempre como verdadeiras, né? Exemplo, por um ponto passam infinitas retas. Então aqui nós temos exemplo de um axioma ou postulado. Então tem um ponto P. Esse ponto aqui representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Em geral, os pontos são representados por letras maiúsculas, as retas por letras minúsculas. Então, por esse ponto aqui, eu posso passar infinitas retas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e por aí vai. Poderia ficar aqui eternamente desenhando retas aqui, passando por esse ponto. Enquanto eu estivesse vivo, eu poderia passar retas diferentes aqui por esse ponto P. Então isso não se demonstra, né? Aceita-se como verdade. No nosso dia a dia, eu poderia te dar o seguinte exemplo. O céu do planeta Terra é azul, de cor azul. Ninguém demonstra isso. Se aceita como verdade. Então essa cor aqui é de cor azul. As nuvens, obviamente, brancas, né? Outro exemplo. O giz inteiro é maior que o pedaço. Ninguém fica provando que um giz inteiro é maior do que o pedaço dele, né? E são afirmações no nosso dia a dia que a gente aceita como verdade. Ninguém fica, mas por quê? Por quê? Por quê? Outro exemplo de axioma ou postulado em matemática. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Então tem o ponto A e o ponto B. Então por esses dois pontos aqui, só é possível desenhar uma única reta. Ela aí, ó, reta R. Agora, nem todas as afirmações ou afirmativas em matemática são axiomas ou postulados, né? Postulados e axiomas. Então nós temos aí o teorema. São propriedades geométricas aceitas como verdadeiras, somente depois de provadas. Então um teorema são afirmações que é necessário provar, é necessário demonstrar que aquilo é verdade. Um exemplo na matemática. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então a medida desse ângulo A mais a medida desse ângulo B mais a medida do ângulo C, 180 graus. Um exemplo de um teorema que iremos demonstrar daqui a pouco. Na vida eu poderia te falar assim, ó, um exemplo, né? Exemplo, foi você quem assaltou o banco, né? Então uma afirmação dessa você vai virar para mim e falar assim, você tem que provar, ué. Isso é uma afirmativa muito grave, né? Uma afirmação muito grave, então você vai ter que provar isso na justiça. Então esse tipo de afirmativas aí no nosso dia a dia necessita de prova, de demonstração. Então, voltando para a matemática. Um teorema ele é composto de duas partes, a hipótese e a tese. A hipótese é a parte que se supõe conhecida. Tudo aquilo que você conhece dentro do problema se chama de hipótese. E tese é aquilo que você quer provar. Então, vejamos um exemplo de demonstração do teorema. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, aqui o triângulo A, B, C e os ângulos internos A, ângulo B, ângulo C. Hipótese. O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, com esse circunflexo, né, representa ângulos, são ângulos internos do triângulo ABC. Então essa é a hipótese. A tese é o que eu quero provar, que é a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Aí vem a demonstração. Então, eu tenho a reta R, peguei uma reta R que é paralela à reta BC, ok? A reta R é paralela à reta BC, passando pelo ponto A. E aí vem as afirmativas e a justificativa. Então, a primeira afirmativa que eu vou fazer é o seguinte: esse ângulo X, a medida dele, mais a medida do ângulo A, que é esse ângulo aqui, mais a medida do ângulo Y, é igual a 180 graus. Então, somar X com o ângulo B, aliás, com o ângulo A, com o ângulo Y, dá 180 graus. A justificativa é que esses três ângulos são ângulos rasos, ou seja,
180 graus. Então esse ângulo mais esse, 180 graus. É um ângulo raso. O ângulo raso é o nome que se dá a um ângulo cuja medida é 180 graus. Agora, afirmativa 2. Esse ângulo X é congruente com o ângulo B. Então essa medida aqui de azul, ó, escuro, é igual a essa medida de azul clara aqui. Então o ângulo X é congruente com o ângulo B. São ângulos alternos internos. Nós vimos uma aula aí sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos formados por duas paralelas interceptadas por uma transversal. Então esses ângulos são alternos internos, eles são congruentes. E do lado direito, o ângulo Y é congruente com o ângulo C, também ângulos alternos internos. Aí eu fiz a afirmativa número 4, que eu peguei o ângulo X, troquei pelo ângulo B, já que ele vale B. Então onde tem X eu coloquei B. E onde tem Y eu coloquei C, porque a medida dele é igual ao C, congruente. Então a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus. Eu substituí. Está aí demonstrado, né? Hoje em dia não se pede o aluno de primeiro grau até a oitava série, né? Até o nono ano do terceiro ciclo, nenhuma demonstração. Mas o professor demonstra isso lá, de forma que o aluno consiga saber o que é um teorema. Exemplos. Antes disso, eu posso fazer uma construção geométrica. Eu peço os alunos para desenhar dois triângulos. Aí ele recorta o ângulo A, recorta o ângulo B, recorta o ângulo C. Ele recorta lá com a tesoura, né? E aí ele cola o ângulo B aqui, ó, pega o ângulo C, que é esse ângulo amarelo aqui, ó, rotaciona e cola ao lado do ângulo B. Depois ele toma o ângulo A, que é esse ângulo de vermelho, e cola, né, do lado do ângulo B. Forma um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Ok? Então ele desenha dois triângulos, né, numa folha qualquer, todos dois do mesmo tamanho, recorta os ângulos em um deles e cola ao lado do outro triângulo. Aqui um transferidor, esse aqui é o ângulo de 180 graus. Aplicação. Calcule o valor do x. Então aqui eu tenho o ângulo A, que mede 2x, o ângulo B, que mede x, e o ângulo C, que mede 30 graus. Então, aplicando o teorema, o ângulo x mais o ângulo 2x mais 30 graus dá 180. Então, o ângulo x mais o ângulo 2x mais 30 graus igual a 180 graus. X mais 2x, 3x. Passei o 30 graus para o segundo membro com a operação inversa, que é a adição, se subtrai. 180 menos 30, 150. Se 3x é igual a 150, o x é 150 dividido por 3, que é 50 graus. Exemplo 2. Determine a medida do ângulo C. Então, o ângulo C é esse daqui. Então, eu tenho lá 2x mais 90 graus, porque esse aqui é um ângulo reto. Toda vez que tiver esse quadradinho aqui, ó, esse ângulo de 90 graus, mais o ângulo x. Então, 2x mais x, 3x. O 90 eu passei para o segundo membro com a operação inversa. Ele era positivo, ele veio negativo. 180 menos 90 é 90. Então, 3x igual a 90. Significa que x é 90 dividido por 3, que dá 30 graus. Esse é o valor do x. Só que ele pediu a medida do ângulo C. O ângulo C é 2x. Então, é 2 vezes 30 graus, que é igual a 60 graus. O ângulo do vértice de um triângulo isósceles mede 32 graus. Quanto mede cada ângulo da base? Então, eu desenhei um triângulo isósceles. O triângulo é isósceles quando ele tem dois lados congruentes. Então, esse lado aqui é do mesmo tamanho desse. E, consequentemente, os ângulos da base são iguais. Aqui é x, aqui x. Propriedade do triângulo isósceles. Então, x somado com x, somado com 32 graus, tem que dar 180 graus. X mais 2x, x mais x, 2x. 32 eu transportei para o segundo membro com a operação inversa. Então, 2x igual a 148 graus, x é metade, 74 graus. PUC São Paulo. Ele está perguntando, na figura A mede 100 graus e B mede 110 graus. Qual a medida de x? Aí ele deu a figura e deu as opções aqui. Você tem a vista aí do prédio da PUC São Paulo. Então, resolução.
Voltando aqui à tela aqui, ó. Esse ângulo mais esse aqui dá 180 graus, porque ele forma um ângulo raso. Mesma coisa do lado esquerdo. Esse ângulo de 100 graus somado com esse amarelinho tem que dar 180. Então, obviamente, aqui é 80 e aqui 70, porque 70 mais 110 dá 180 e 80 mais 100 dá 180. Aí eu tenho os ângulos internos. Aí eu aplico o teorema. X mais 80 mais 70 tem que ser igual a 180 graus. 80 mais 70, 150, que eu passei para o segundo mesmo com a operação inversa. Então, 180 menos 150 igual a 30 graus. A opção correta está na letra A. Até a próxima videoaula.